servimos ao Deus vivo e poderoso. Ele é a fonte de encorajamento, ele nos ensina através da sua palavra que devemos ser instrumentos de encorajamento aos nossos irmãos da fé. Esse é o estudo de número 1115 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando, e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitos irmãos, eles precisam ser encorajados a perseverarem na fé, pois devido às situações difíceis que vivem, eles desanimam e enfraquecem na fé. Vamos ao nosso tema, a importância do encorajamento em Deus. O nosso texto base está no livro de Atos, capítulo 14, verso 22, que diz: renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Encorajamento é estimular, é animar, é incentivar, mas também é instigar. E existem momentos na vida que nós precisamos nos fortalecer, mas também precisamos nos encorajar, precisamos ter coragem. Paulo mandou Timóteo ir a Tessalônica para encorajar os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 diz assim: e desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé. Paulo, ele estava preocupado com os irmãos de Tessalônica, por isso enviou o filho na fé. Ele enviou Timóteo, porque tinha confiança nele e era necessário que os irmãos tanto se fortalecessem como se encorajassem na fé. A igreja primitiva, ela precisou enviar Barnabé para Antioquia para ver como estavam aquelas pessoas que tinham aceitado a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E chegando lá em Antioquia, ele encorajou os irmãos para permanecerem firmes na fé. Atos capítulo 11, verso 23 diz: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Seguir a Cristo não é fácil, existem oposições, lutas, adversidades, pois a função do nosso inimigo é nos fazer desistir e nos afastar da presença do nosso Deus. Por isso precisamos sempre estarmos encorajados e encorajarmos aos outros. Judas, ele tinha o desejo de escrever sobre a salvação, mas no entanto, ele teve a necessidade de escrever sobre o encorajamento para que lutassem pela fé. Judas capítulo 1, verso 3 diz assim: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé, confiada aos santos de uma vez por todas. Encorajar é insistir que eles batalhassem, que eles defendessem, que eles combatessem pela fé. Não podemos ignorar, não podemos menosprezar o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. E Pedro, ele encorajava os irmãos a serem vigilantes quanto ao verdadeiro inimigo do cristão. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e verso 9 diz: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que
tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. O verdadeiro inimigo do cristão, ele não brinca, ele é astuto e também é cruel. A função dele é roubar, matar e destruir. Não podemos ignorar o nosso inimigo. E Pedro, ele encorajou os irmãos a permanecerem na graça de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 12, com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permanecei firmes. Pedro escreveu aos irmãos, encorajando-os, mas Pedro também testemunhava sobre a graça, ou seja, sobre o favor que nós não merecemos, mas recebemos do nosso Deus, porque muitos se afastam da verdadeira graça devido ao sofrimento, devido a lutas, angústias e perseguições. E o nosso Senhor Jesus também encorajou os discípulos a que permanecessem firmes na fé. João, no capítulo 16, verso 33, diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Jesus estava encorajando os discípulos a terem fé e coragem, porque o nosso Jesus sabia das dificuldades, das perseguições e as lutas que surgiriam na vida de cada um. Era necessário passar pela tribulação, mas eles não poderiam perder a paz que vem de Deus, a paz que excede toda a razão. Essa paz deve reinar em nossos corações. E o nosso Senhor certa vez encorajou a Paulo para que ele tivesse bom ânimo, pois o propósito de Deus na vida dele iria se cumprir, independente das circunstâncias. Atos capítulo 23, verso 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor seguiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. O Senhor Jesus encorajou a Paulo, que estava preso, porque Paulo falou do Messias até para o sumo sacerdote em Jerusalém, e por isso as pessoas queriam matá-lo, mas o comandante temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou levar Paulo para a fortaleza para que ele pudesse estar protegido. E Paulo, ele foi encorajado pelo Senhor, pois a promessa de Deus iria se cumprir na vida dele. Nós temos a fonte de encorajamento, nós temos o Senhor conosco em todos os momentos. Assim como o Senhor Jesus encorajou a Paulo, ele me encoraja, ele te encoraja para que você possa ter ânimo, para que você possa ter coragem e fazer o que ele tem colocado nas tuas mãos. Romanos no capítulo 15, verso 5 diz que Deus que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. É o nosso Senhor Jesus que nos encoraja, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece para que consigamos perseverar na fé, para que possamos viver de acordo com o que o agrada. E a presença do Senhor em nós é fonte de encorajamento, inclusive contra o medo, como foi para Paulo lá em Corinto. Atos capítulo 18, verso 9 e verso 10 diz: numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Através da pregação da palavra do Evangelho, muitos
creram no Senhor Jesus, e a ordem do Senhor para Paulo era para ele continuar pregando, pois ele tinha o Senhor com ele. A presença do Senhor conosco é fonte de encorajamento. Nós não devemos alimentar o medo, mas sim devemos permanecer firmes na fé, porque nós temos, além da presença, nós temos a palavra de Deus, que é a outra fonte de encorajamento para nós. Romanos, no capítulo 15, verso 3 e verso 4, fala: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim, porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras mantenhamos firmes a nossa esperança. Nós precisamos ter bom ânimo, e esse bom ânimo e a perseverança nós encontramos nas Escrituras, palavras vivas, palavras maravilhosas vindas de Deus para nós, nos encorajando a permanecermos firmes na fé. E através da palavra nós aprendemos também com o exemplo de Jesus, com o exemplo dos apóstolos, dos profetas, dos heróis da fé, e podemos nos encorajar e não desistirmos, mas perseverarmos firmes até o fim. Glória a Deus! E através da oração também nós podemos ser encorajados, animados, fortalecidos. O profeta Isaías, ele orou ao Senhor e ele pediu para Deus ser a força dele a cada manhã. Isaías capítulo 33, verso 2 diz: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Saber que Deus nos fortalece, saber que Deus renova as nossas forças e nos dá a vitória, nos encoraja, não é verdade? Nos encoraja a perseverarmos firmes na fé e a renovarmos a nossa esperança no Senhor. O nosso Deus, ele usou pessoas para encorajar as outras. Por exemplo, ele usou Jonatas para encorajar a Davi. 1 Samuel capítulo 23, verso 16 e verso 17 diz: Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi na cidade de Oreza e encorajou Davi a continuar confiando na proteção de Deus. Disse Jonatas a Davi: não temas, porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade, tu reinarás sobre Israel, e eu lhe servirei como segundo em comando. Ora, até mesmo meu pai conhece esta profecia. Olha a palavra de Jonatas. Jonatas disse para Davi: não temas. E o Senhor diz para nós nesse momento: não tenhas medo, não temas, mas continue confiando na proteção de Deus. Glória a Deus. Sabe quando isso aconteceu? Quando Davi estava no deserto de Zif e soube que Saul saiu para procurá-lo, e o desejo de Saul era matá-lo, mas Jonatas, o filho de Saul, encorajou Davi a confiar na proteção de Deus. Muitas vezes Deus quer nos usar para sermos instrumentos de encorajamento. Muitas vezes nós devemos ser instrumentos de encorajamento para os outros, assim como Paulo e Silas. Quando eles saíram da prisão por terem libertado uma jovem do espírito de adivinhação, lá na prisão eles tinham sido grandemente açoitados e eles foram para a casa de Lídia. Lá na casa de Lídia, ao invés deles serem encorajados, deles serem consolados, eles foram os encorajadores, eles foram usados por Deus como os consoladores, e nós precisamos aprender com eles, porque
Paulo encorajou os irmãos para que permanecessem firmes na fé e nós precisamos aprender a sermos assim. Atos capítulo 16, verso 40 diz: assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois seguiram viagem. Paulo sabia das dificuldades em manter-se firme na fé e que muitas vezes era necessário encorajamento e ele agia, ele encorajava os irmãos. Paulo ensina que devemos encorajar uns aos outros a viverem para Cristo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 10 e verso 11 diz: ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Devemos encorajar uns aos outros através da palavra, da oração, estimulando a perseverarem na fé, no amor, na esperança, na santificação, pois o nosso descanso não é aqui. E o nosso Deus é realmente fiel. Sabe para quê? Para cumprir as promessas que Ele fez para os filhos dele. Eu vou concluir que nós possamos ser usados por Deus para encorajarmos as pessoas, para que elas possam perseverar na fé, para que não desistam diante de aflições, de sofrimentos, de perseguições e angústias, assim como Paulo foi um instrumento usado por Deus, como mostrou o nosso texto base, e mostra que todos que servem ao Senhor, que estão buscando o reino de Deus, passará por tempos difíceis. Nós devemos ser instrumentos de encorajamento e somos encorajados pelo Senhor, pela palavra, para assim procedermos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like, que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva. Até o nosso próximo estudo e fique com o nosso bondoso Deus.